Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de março de 2026. Vamos discutir hoje a armadura de Putin. Vamos conhecê-la mais a fundo, fazer uma análise mais profunda sobre o que é isso e por que Putin agora está fazendo uma armadura. Nesse vídeo, nós vamos analisar a profunda reestruturação da Rosgvardia, a Guarda Nacional Russa, que em 2026, agora recente, se tornou uma força militar paralela e ultraleal ao ditador da Rússia, Vladimir Vladimirovich Putin. Entenda como o Kremlin transformou essa organização em uma guarda revolucionária ao estilo iraniano e por quê. Equipada com tanques, artilharia pesada, projetada não para a guerra na Ucrânia, mas para garantir a sobrevivência do regime contra golpes internos, contra manifestações da população e para a proteção da vida do ditador da Rússia. É uma novidade o que está acontecendo, já está sendo abordado agora com mais profundidade pelo canal do Velgas. E eu quero, aqueles que gostam da verdade, da maneira como nós abordamos os assuntos e não são inscritos, eu peço a vocês, se inscrevam. Aqui vamos juntos combatendo essa guerra de informações, porque aqui não tem desinformação. Aqui só tem a verdade. Inscreva-se, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu preciso de vocês junto conosco. Muito obrigado. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para as trincheiras em Donbass e as explosões em Donetsk, os avanços ucranianos e os recuos russos no sul da Ucrânia, um movimento silencioso e perigoso está acontecendo nas muralhas do Kremlin. Vladimir Putin não está apenas lutando uma guerra externa. Ele, esse ano, começou a construção e já andou rápido da sua estrutura, né? E está construindo uma fortaleza interna. Hoje, durante o mês de março de 2026, 4 anos após o início de uma invasão criminosa na Ucrânia em larga escala, a sobrevivência do regime de Vladimir Putin não depende mais apenas do exército regular, mas de sua guarda pretoriana, que eu chamei guarda pretoriana, que é essa Rosgvardia, e nós já vamos ver o que aconteceu, que ela passou a ser isso. Talvez a sobrevivência do regime de Putin e do próprio ditador menos depende do exército, mas mais da Rosgvardia. E o Vladimir Putin, que não é um homem burro, não dá para dizer, ele não tem alguma visão estratégica, acho que ele não tem mesmo, já falei, né? Não tem capacidade, mas para a sua sobrevivência ele é uma pessoa inteligente e observou aquilo que eu tenho falado. Não, ele não assiste meu canal, né? Mas aquilo que eu tenho falado, ele observou, porque mais gente sabe, e vê as movimentações. E Moscou começou a levantar uma muralha para se defender, para se proteger e ao seu regime. Recentemente, um decreto assinado por ele, ditador da Rússia, elevou essa força, a Rosgvardia, a um novo patamar, transformando-a em um exército paralelo, com um único objetivo: impedir que o trono de Putin balance, custe o que custar. Essa reforma de 2026 é praticamente um Estado maior, paralelo, dentro do próprio Estado, dentro das próprias, que é de fora, tirou das Forças Armadas do Ministério da Defesa. E essa virada aconteceu agora, recentemente, no mês passado, em fevereiro. O ditador da Rússia assinou um decreto e que não apenas reestruturou a Rosgvardia, mas criou para ele um Estado maior, paralelo e autônomo, para ele, não, para ela, para a Rosgvardia, né? O que isso significa na prática? Significa que agora a Guarda Nacional
tem uma própria coordenação de inteligência, ou seja, eles têm o seu serviço secreto, a sua inteligência, não tinham antes. Eles usavam o que o Ministério da Defesa dava para ele e mandava as informações. Eles têm o seu próprio planejamento operacional, tático e avaliação de ameaças, operando de forma totalmente independente das Forças Armadas tradicionais, ou seja, eles saíram do guarda-chuva do Ministério da Defesa russa, ao qual eles se reportavam e recebiam ordens do Ministério da Defesa da Rússia. E no comando dessa estrutura está um homem chamado Viktor Zolotov. Ele é de confiança do ditador da Rússia, confiança absoluta. Ele foi segurança pessoal de Putin por mais de uma década. E essa mudança retira o poder de decisão dos generais do exército e o coloca diretamente nas mãos de um círculo íntimo do ditador da Rússia, reportando-se apenas ao Conselho de Segurança, presidido pelo próprio Vladimir Putin. Isso é na realidade, ele virou a Rosguardia, ela começou como uma polícia de choque há muitos, muitos anos atrás, e agora ela virou um exército pesado, né? Para entendermos essa densidade dessa mudança, precisamos olhar para trás, né? Ela foi criada em 2016, originariamente para controlar distúrbios civis e protestos. A Rosguardia era vista como uma força policial de elite e também do meio dela, que eram os melhores, que inclusive recebiam um treinamento diferenciado, faziam parte da segurança pessoal do ditador da Rússia, ainda fazem parte assim. E ela era vista uma força especial de elite entre as polícias, né, na sua criação. No entanto, a invasão da Ucrânia em 2022, principalmente a revolta do grupo Wagner em 2023, quando eles tentaram marchar sobre Moscou, foram convencidos a desistiram e mudaram tudo, né? Daí o ditador da Rússia, o Kremlin, os seus principais assessores, eles perceberam que o exército regular não tentou parar o movimento de 2023 do Yevgeny Prigozhin, que ele estava avançando, a revolta, que ele estava avançando sobre Moscou. E eles acharam que existia uma grande vulnerabilidade, eles acharam que o exército hesitou nesse momento muito grave de crise interna. Se eles resolvessem não parar, provavelmente poderia ter combates em Moscou. A resposta, então, foi militarizar de maneira agressiva a Rosguardia. Então, é o que eles fizeram. Em 2025, esse Zolotov, ele confirmou para o presidente e para a imprensa, né, a integração que eles adquiriram para a Rosguardia, tanques, artilharia antitanque, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, sistemas autopropulsados ao arsenal da guarda e artilharia antiaérea também. Eles têm um efetivo entre 370 mil a 400 mil militares, essa chamada Rosguardia. Não usa mais cacetetes. Ela opera armas de guerra de alta intensidade. Quando foi fundada, usava cacetetes, escudo, coisas assim. Então, agora usa fuzis, né, fabricados na Rússia, os mais modernos, etc. Ou seja, virou uma tropa de choque. Só para comparação, não quero falar bem de ninguém nisso aí, ou mal, né, do exército brasileiro. Ela corresponde nesse número aproximadamente o tamanho das Forças Armadas do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, esse agora é a guarda pretoriana de Putin, do regime dele, que ele acabou de criar, transformou a Rosguardia na guarda dele, né? E o modelo é um modelo iraniano, é uma guarda revolucionária. Como é a guarda revolucionária? A estratégia de Putin é um espelho do que acontece no Irã com o corpo da guarda revolucionária islâmica, que eles lá apelidam, né, chamam na IRGC. Assim como o modelo iraniano, a Rosguardia funciona como uma estrutura híbrida. Ela é isolada das Forças Armadas regulares para evitar que um general do exército tente dar um golpe. Eles vão se opor a isso, vão agir contra isso. Se o exército se rebelar, a Rosguardia ela tem poder de fogo para contê-lo. Se o povo se rebelar, ela tem experiência de repressão e tem autoridade para esmagá-lo. Então, é uma coisa feita para repressão, para crueldade. E também ela tem o poder de fazer
a proteção do ditador da Rússia e da sua família, e dos chegados a ele, os do Kremlin, dos leais a ele. Durante as recentes ondas de agitação no Irã, só para exemplificar, a gente viu que ela funciona como uma força paralela. Ela garantiu a coesão da elite e a sobrevivência do regime, enquanto o exército protegia as fronteiras. E eles foram os que mataram, acho que entre 7 a 8 mil pessoas nas manifestações, e os que eles prendiam, muitos foram enforcados. Então, assim agiu a Guarda do Irã, e acredito que se houver manifestações pesadas que queiram destituir, Putin vai agir dessa maneira. Porque ele agiu assim na Revolução Maidan, na Ucrânia, mandando gente para ajudar, na época, o presidente Yanukovych, que foi deposto. Que lá não adiantou, ele mandou snipers para assassinar ucranianos e, de fato, assassinaram muitos ucranianos durante as manifestações. Ficavam procurando líderes e atiravam nos líderes, né? Putin está aplicando, então, a mesma receita iraniana. Priorizar a prevenção de golpes em detrimento da eficiência militar no fronte. É uma ocupação, é uma repressão. Inclusive, quero falar a atuação deles nos territórios ocupados na Ucrânia, nos territórios ucranianos ocupados. Porque a atuação da Rosgvardia não se limita ao território russo. Nas regiões ocupadas da Ucrânia, como Zaporizhia e Kherson, essa força é o braço de ferro de Moscou. Ela estima, existem ali nos territórios ucranianos ocupados mais de 35 mil militares da Rosgvardia. Eles estão mobilizados lá, eles atuam nas áreas já ocupadas, eles não estão na linha de frente, né? Eles em todo o teatro de operações, mas estão em Donetsk também, onde eles estão ocupados, onde eles estão organizados, e em brigadas equipadas, eles têm blindados. É uma tropa militar que está lá para manter a região, manter a ordem. Eles são responsáveis ali por suprimir a resistência local, garantir o funcionamento de pseudo-eleições, porque são todas manipuladas, falsificadas, lá são assim, já foram desde o início, né? E proteger infraestruturas críticas contra sabotagem. Recentemente, em fevereiro de 2026, novas unidades foram enviadas para Zaporizhia para reforçar o controle administrativo. Eles são a face da ocupação, garantindo que a ordem russa seja mantida através do medo e da vigilância constante. E eles liberam com isso o exército para brigar lá no teatro de operações. E o isolamento como ferramenta de poder. A grande lição que o Ocidente deve tirar dessa reestruturação é que o Kremlin está se preparando para uma guerra prolongada e para a instabilidade que ela traz. Ao fortalecer a Rosgvardia, Putin minimiza as chances de uma ruptura súbita entre a elite russa. Então é o que ele está tentando fazer, porque ele viu que estava para romper. Existe gente, aliás, confabulando, conspirando contra ele e contra o regime dele. Eles querem acabar com a guerra e ele não quer acabar com a guerra. No círculo íntimo de Putin tem gente que quer acabar com a guerra, mas ele não quer acabar com a guerra. Então ele criou um sistema onde as forças de segurança se vigiam mutuamente. Eles fazem um isolamento institucional da guarda, né? E isso garante que, mesmo que o moral do exército colapse, o exército regular que está na linha de frente, Putin vai ter entre 370 mil a 400 mil homens cuja lealdade é comprada com privilégios e cuja estrutura de comando está fundida na sua própria vontade imperial, né? A transformação da Rosgvardia em 2026 é a prova final de que o Kremlin reconhece os riscos estruturais de seu sistema. Ele sabe que o sistema não está sólido e que estava querendo afundar. Não se trata de fraqueza, mas de um instinto de sobrevivência apurado e implacável. Ao institucionalizar seu próprio exército privado e equipá-lo com armas pesadas, Putin enviou uma mensagem clara. A prioridade absoluta não é vencer a guerra amanhã, mas garantir que o regime de Vladimir Putin continue de pé, custe o que custar, contra inimigos externos ou dissidentes internos. A armadura de Putin está mais pesada do que nunca, e o mundo deve estar atento aos desdobramentos desta guarda que agora detém o verdadeiro poder coercitivo na Rússia.
Será que ele vai conseguir sobreviver? Será que o regime vai conseguir sobreviver? Porque muitos têm que se estudar história. Muitos regimes caíram apesar de uma força pesada, inclusive contra a sua própria população. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês. Não esqueçam do like. Né? Aqui, vamos juntos, se inscrevam, vamos marchar juntos a favor da verdade, contra a desinformação. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.